Imagina que tem um cara que saiba muito de física, tipo Stephen Hawking, sabia de física. Aí ele tá dando uma palestra. E aí é uma super oportunidade, né? Mesmo para quem não estuda física, ouvir um cara falar disso, porque sempre tem coisas muito interessantes. E aí você tá nessa palestra, e aí ele tá falando lá, e você levanta a mão e diz assim: não concordo. Tu nunca estudou física na vida, não conhece. Aí você fala qualquer coisa lá para dizer que não concorda, e aí ele dá um argumento bom, porque ele estudou, porque ele é bom, e você diz: não concordo, é a minha opinião. Parece muito ridículo quando alguém faz isso com uma ciência exata, né? Física, química, matemática. E aí quando alguém começa a falar de medicina contra a ciência, as pessoas com o mínimo de bom senso percebem que é uma pessoa imbecil, que não tem conhecimento para duvidar daquilo. Mas quando a gente fala de ciências humanas, que não deixam de ser ciências, pessoas que nunca estudaram se sentem totalmente no direito de opinar sobre aquilo. E aí tem uma máxima que uma grande pensadora contemporânea disse: Glória Pires, não sou capaz de opinar. Essa frase tem que ser um mantra na nossa vida. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se você é nova por aqui, nunca assistiu um vídeo, ou se você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho aqui embaixo que instantaneamente você faz parte da nossa comunidade, ajuda o nosso canal a crescer e a fazer essas conversas importantes chegarem a cada vez mais gente. E hoje eu quero falar dessa mania que a gente tem de dar opinião sobre tudo, mesmo quando a opinião não é necessária e às vezes até quando a nossa opinião não tem base em nada além do senso comum. Opinião, quando ela vem de um senso comum, ela geralmente ou está errada ou pode até estar certa, mas você não vai ter base para defender. Todos os assuntos que existem, tem pessoas que estudaram anos, estão estudando até hoje, que podem falar sobre ele. Às vezes a pessoa não estudou tanto tempo, mas ela estudou alguma coisa e ela tem base para falar sobre ele. Se você nunca estudou um assunto, a sua opinião ela não vai ter lá tanta base. Então ela não vai ter lá tanta relevância. E sim, você tem o direito de falar o que você quiser. A Constituição te dá a liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Mas você deve? É de bom tom, como diz a moça do meme? Não é sobre o que você pode e o que você não pode falar. Sobre o que você deve e o que você não deve. O que é pertinente e o que não é. O que é útil e o que não é. E muitas vezes, não é. A gente precisa, e isso é algo que eu tenho que trabalhar assim, quase que diariamente. A gente precisa de humildade para entender que a gente não sabe de tudo e que a gente não sabe o suficiente sobre a maioria das coisas e que a gente não sabe tudo sobre nenhum assunto. Então a gente sempre tem o que aprender. Então, se você nunca estudou, talvez ao invés de dar a sua opinião cheia de senso comum, você pode ouvir e você pode perguntar. Perguntar é muito legal. Porque lembra quando a tia Teteca falava na escola? A sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. A dúvida do coleguinha pode ser a sua. Então prestar atenção nas perguntas, porque as perguntas ajudam a ampliar o conhecimento e às vezes a maneira que alguém responde uma pergunta pode ser uma nova visão sobre a mesma explicação que vai fazer você finalmente entender aquilo. Mas se você gastar seu tempo querendo dar sua opinião só porque é a sua opinião, mesmo que não tenha base nenhuma, exercendo o seu direito de dar a sua opinião, ainda que ela seja relevante, você vai perder a oportunidade de aprender, você vai tirar de outras pessoas a oportunidade de aprender melhor, porque às vezes o tempo que uma pessoa vai gastar rebatendo a sua opinião baseada em nada, era o tempo que essa pessoa poderia estar gastando explicando aquilo de outra forma. E não é porque você sabe de um assunto, às vezes até sabe bastante sobre algum assunto, que você deve dar a sua opinião sobre ele em todas as circunstâncias. Por exemplo, você é uma pessoa branca que é ligada na pauta antirracista, leu sobre isso, conversou com pessoas pretas sobre isso, e aí você tá num almoço com um bando de gente branca de meia idade moradora de Ipanema. E aí alguém fala alguma coisa racista. É claro que naquele momento, se você estudou o mínimo sobre racismo, você vai conseguir falar e até às vezes ensinar essas pessoas que nunca viram o tema na vida, e você provavelmente vai se estressar porque elas também não estão a fim de ouvir. Mas ali, a sua opinião ela é pertinente, porque é um espaço que pessoas negras muitas vezes não chegam,
ou chegam, mas chegam trabalhando, né? Estão ali trabalhando como garçom, como empregada, porque a gente sabe que a questão racial no Brasil também é questão social, e aí elas não têm o espaço para falar. De repente você pode usar o seu acesso a determinados lugares para falar de um assunto. Porém, você, com seus mesmos conhecimentos sobre a luta antirracista, estiver num grupo de pessoas pretas, é melhor você ouvir. De repente, até perguntar uma coisa ou outra. Contar algo que aconteceu, mas não ficar dando sua opinião, porque a sua opinião sobre racismo a partir da perspectiva de uma pessoa branca, ela não necessariamente, ela muito provavelmente não será útil para pessoas pretas, ela não vai ser pertinente naquele momento, não cabe. O que cabe nesse momento é você ter a humildade de perceber que você não é capaz de opinar sobre aquele assunto, portanto, você pode ouvir para em outros momentos você ter uma opinião mais embasada. Não tem problema não saber uma coisa, não tem problema nenhum admitir que não sabe alguma coisa. A gente não é obrigado a saber de todas as coisas no mundo. Você pode falar, olha, eu realmente não sei o suficiente sobre esse assunto, deixa eu ouvir o que você tem a dizer, que aí eu vou saber um pouquinho mais. Acontecem muitas coisas no mundo todos os dias, você não precisa ter uma opinião formada, contundente sobre todas elas. Tudo bem, legal se você tiver o que falar. Aí você pode compartilhar uma opinião de uma outra pessoa, falar, achei essa opinião aqui bacana. Procure também estar aberto a outras opiniões que têm embasamento, não em coisas tipo terraplanismo, que é embasado em nada. Mas tenha humildade. Eu acho que humildade é um exercício difícil, diário, mas extremamente necessário. E quando a gente entende que nem tudo que sai da nossa boca é ouro, mas que muita coisa que a gente deixa de ouvir pode ser ouro, a gente entende que falar um pouco menos e ouvir um pouco mais pode nos abrir um monte de portas na vida, pode nos fazer aprender muito mais coisas do que a gente aprenderia só falando, rebatendo e dando nossa opinião, porque é nosso direito. Ou seja, direito de dar opinião, de se expressar, você tem. Mas você não tem obrigação de dar opinião sobre absolutamente tudo, inclusive sobre aquilo que você não sabe. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com um monte de gente. De repente, aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer dar opinião sobre um monte de coisa que nunca estudou na vida, de repente pode se beneficiar das coisas que eu falei aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!